divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Olá, abençoados e abençoadas, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Pedro Kelly. Hoje, no programa Café e Palavra, eu gostaria de ter a oportunidade de compartilhar contigo um pensamento de por que nós temos que passar por aflições aqui nesse mundo. Roda a vinheta aí. Bem, estamos aqui de volta. Queria te pedir para se inscrever no nosso canal. É muito importante que você deixe o teu like também. E durante a programação vai aparecer aqui os meios de comunicação e como você faz para semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. O assunto que eu quero compartilhar com todos vocês hoje é um assunto de extremo interesse de todos nós, porque tem a ver com a nossa vida, é claro, mas antes eu não posso começar sem agradecer a Deus, o dono da minha vida, a minha esposa Margarita e meus filhos. Sem eles eu não poderia estar aqui. E a você que colabora comigo e a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Eu declaro todos vocês em prosperidade, em saúde, em gozo, em paz e declaro vida longa, desfrutando dessa natureza maravilhosa, dessa criação que Deus preparou para nós. Por que nós temos que passar por aflições aqui na Terra? Bem, eu não diria não necessariamente temos que passar por aflições, mas está prometido que nesse mundo teríamos aflições. Então, pensando em tudo isso, comecei a questionar, comecei a meditar, comecei a pensar como é que pode, num mundo tão perfeito, num planeta tão maravilhoso, aonde tem montanhas que lá de cima jorra água limpa, né? E depois tem todo esse processo, todo o rio leva água para o mar e novamente a água do mar depois sai lá na nascente limpinha outra vez, passando por esse processo de filtragem para sair lá na nascente a água potável. É tão maravilhoso isso, não é verdade? Você planta uma árvore, ela cresce, daqui a pouco ela dá o seu fruto, você pode comer daquele fruto. É uma maravilha tremenda. O inseto se reproduz, o animal se reproduz. A mulher engravida e dá à luz a um outro ser humano num processo milagroso, maravilhoso, né? Os pássaros voando por aí, uma coisa tão perfeita. Uma coisa que funciona de uma maneira tão maravilhosa. Por quê? De onde vêm as aflições? Onde começou isso? Por que a gente sofre esses resquícios? E será que há alguma promessa de que um dia nós sejamos livres de todo esse sofrimento? Então,
O apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, ele falou um pouco sobre isso, e essas são algumas verdades que eu quero compartilhar com todos vocês, ter a oportunidade de te explicar esse pensamento e esse entendimento para renovar a tua esperança. E eu separei aqui em Romanos capítulo 8, né, a partir do verso, vamos dizer aqui, 20, né, 18, por exemplo, eu quero ler, diz assim: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente, olha aí, as aflições de hoje, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos aflições atualmente, você tem aflições atualmente, seja que tipo de aflições, dor de dente, dor de barriga, não, dor de dente já quase ninguém sente, né? Graças a Deus, mas uma situação no dia a dia comum, né? As aflições, as tribulações que são momentâneas e passageiras, mas que se manifestam. Paulo está dizendo, olha, eu estou seguro de que essas coisas inconvenientes, chatas, que doem, né, elas não são comparáveis com algo que será revelado daqui a pouco para nós. Ou seja, ele está dizendo aqui que tem algo superior, né? Aí ele vem falando dessa criação que eu estava falando agora há pouco para você. Ele diz, porque a ardente expectação da criatura, ou da criação, do que foi criado por Deus, espera a manifestação dos filhos de Deus. Aí eu pergunto, quem somos? Quem são os filhos de Deus? Bom, você e eu. Então isso quer dizer que o apóstolo da graça está dizendo que ele tinha essa revelação, que essa criação toda aí está aguardando uma manifestação da nossa parte. Opa, isso me chamou mais atenção ainda. Aí o próximo verso, a coisa ficou melhor ainda. Olha o que diz. Porque a criação toda ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Você lembra quem foi que sujeitou a criação? Bom, quem recebeu a ordem de Deus para sujeitar a criação foi o primeiro homem. Aí está. Aí está de onde vem. Aí está a raiz das aflições. Porque a criação toda ficou sujeita ao primeiro homem. Você lembra qual foi a ordem lá no primeiro livro que Deus deu para o homem? Sujeitai essa criação, os animais, tudo. Então, o homem caído. Depois, claro, o homem, Deus não retirou essa autoridade de sujeição da criação. Deus não retirou do homem por causa do pecado. Deus não é mesquinho, Deus já tinha dado e deixou aí, né? Então, o homem agora caído, com o poder de sujeitar a criação. E a promessa de Deus, que a terra ia produzir coisas desagradáveis depois do pecado, verdade? Você lembra lá no primeiro livro. Então, aqui o apóstolo Paulo, em revelação, e hoje nós entendemos, ele está dizendo, toda essa criação, ela não queria produzir coisas desagradáveis, mas ela ficou sujeita, não porque quis, né? Ela se tornou assim por causa daquele que a sujeitou. Ora, se o homem manchado, o homem estragado, né, o homem separado de Deus, o homem destituído da glória de Deus, porque ali foi a destituição da glória de Deus. A glória de Deus era o convívio que Deus tinha com o homem todo dia, mas depois do pecado isso tudo foi desfeito, né, e o homem foi destituído da glória de Deus. Você imagina agora algo assim, alguém assim, uma potestade assim, desse jeito, dominando sobre a criação. Daí vem. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Eu tenho certeza que talvez não tenha ouvido isso. Então, o outro verso continua dizendo, na esperança, quer dizer que a criação continua esperando, na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção, né, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, quer dizer que nós temos que ir na frente.
Porque o verso anterior eu li que essa criação está aguardando uma manifestação da nossa parte. Aí quando eu olho para os filhos de Deus, eu penso assim, sobre você pesa uma responsabilidade de libertar a criação. Mas aí vem o questionamento, como é que esse indivíduo aí vai libertar a criação, se ele mesmo ainda não se libertou do entendimento do pastor dele, o pastor dele manda na vida dele, o diabo, né, o pecado, ele não entendeu nada ainda sobre essas questões do novo pacto, como é que essa criatura que nem imagina que sobre seus ombros está a responsabilidade da liberação da criação que está sujeita à vaidade por causa do primeiro homem. Então eu falo, rapaz, nós temos muito trabalho, abençoados, nós temos muito trabalho, então, verdade? Então aqui diz aqui, olha, o próximo verso, né? Porque nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Eu estou lendo Romanos capítulo 8, verso 18 em diante, tá? Quer dizer que toda a criação está sentindo dor. Por quê? Porque toda a criação ela foi feita para complacer, para dar prazer. A árvore foi criada para dar fruto, para você comer. Você está me entendendo? Abençoado. Tudo isso foi criado em saúde. A árvore não foi criada para dar o fruto e depois você ter que desconfiar que aquele fruto está cheio de pesticida, porque alguém teve que jogar uma química na lavoura por causa das pestes que a terra começou a procriar depois do pecado. A fruta era para você pegar na árvore e comer, mas você não deve fazer isso porque deve estar cheio de pesticida, porque a terra começou a produzir coisas, vírus, todas as coisas que você está vendo por aí, por causa da servidão da corrupção, porque ela foi manipulada por um ser caído. Pedro Kelly, quem é que vai resolver isso? Eu já li para você. Me and you. Eu e você. Os filhos de Deus. Aí você olha para aqueles que se dizem filhos de Deus aí fora. Eles estão preocupados em não raspar a sobrancelha, as mulheres não rasparem as axilas, não usarem batom. Aleluia! Oh, Senhor! Como diz a minha amiga Penha lá do Carmo, só os anjos na causa. Você vê que o nível de entendimento daqueles seres mais importantes que existem na face da Terra ainda é mínimo. Lamentável dizer isso dos nossos irmãos. Mas aqui está dizendo que quem vai libertar a corrupção que está dominando a criação são os filhos de Deus. Então os filhos de Deus têm que apertar os cintos, tem que ter, nem sei, valentia, entendimento e sair das mãos do sistema religioso para poder cumprir o que tem que acontecer aqui, é verdade? Então nós trabalhamos para isso, para te dar esse entendimento. Mas olha só que revelação tão bonita que tem aqui agora. E não somente ela, não somente a criação, hein? Não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, ou seja, que já sabemos que Cristo mora em nós, né? Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção desse corpo. Quer dizer que nós também estamos cativos. Por isso é que passamos aflições, porque nós estamos cativos dentro de um corpo que estamos aguardando ser redimidos daqui. Ou seja, sair da força desse corpo. Não é só a criação, não. Somos nós mesmos, diz aqui. Aí o próximo verso, olha só que lindo. Porque em esperança somos salvos. Espera aí, Pedro Kelly. Nós somos salvos, sempre salvos, claro. Mas já se manifestou?
Você já se livrou de tudo que te incomoda? Não, né? Então, olha aqui. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se nós esperamos o que ainda não vemos, com paciência esperamos. Ou seja, nós somos salvos em fé. Mas ainda não saímos do corpo. Ainda não nos livramos de sentir dores, como minha mãe. Você sabe que eu estou aqui cuidando da minha mãe? Você sabe que eu estou aqui desde o dia 20 de setembro, dormindo junto com ela aqui no quartinho dela, que é o armário dela. Esse é o nosso cenário atual. Esse é o penúltimo programa aqui. O próximo domingo estaremos já no nosso estúdio, porque ela já se levantou. Eu estou cuidando, eu junto com os meus irmãos, eu não faço nada sozinho. Eu cuido de uma parte, eu cuido da parte da comida, da alimentação, porque eu estou estudando especialização em metabolismo e obesidade. Então, eu estou aplicando com ela os conhecimentos que eu estou aprendendo, eu já sou capaz de ensinar, então, e usar. Eu uso comigo, usamos na nossa casa, eu uso com a minha mãe, por exemplo. Eu tenho 64 voltas em torno do Sol, 64 aniversários, e não tomo um comprimido. Então quer dizer que isso funciona em mim, né? E tem ciência, não é nada aí, é empírico, é científico, é médico. Inclusive, eu não sou médico, mas eu gosto do tema. Então tive a oportunidade de tirar minha mãe da cama. Hoje ela já se levanta, já anda, já vai ao banheiro sozinha, já toma banho sozinha, com 98, e amanhã ela vai cumprir 99 anos, dia 12 de outubro. E eu estou aqui com ela, e meus irmãos também. Kátia cuida de outra parte, Paulo cuida de outra parte, e eu tive a oportunidade de ficar aqui internado com ela, né, dormindo e acordando com ela. Desperto minha mãe com um cafezinho todo dia de manhã cedinho. Agradeço a você que colabora comigo, me permite fazer isso, e insto a você que faça também pela sua mãe, enquanto ela está por aí. Porque depois não adianta chorar, dizer que a cigana enganou, é verdade? A hora de fazer, enquanto a pessoa está, mostre carinho, mostre amor, mostre cuidado. Bem, esse não é o tema. O que eu quero dizer é que sentimos dores, ela sente dor, eu também às vezes sinto alguma coisa. Por quê? Porque nós também estamos presos dentro de um corpo que vai ser redimido. Ai, ai, ai. Aí diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, né? Porque nós não sabemos pedir como convém. Ou seja, nós ainda estamos numa fase, nós mesmos estamos presos em um corpo que também está sujeito a essa mesma situação que aconteceu, que começou depois do pecado original. Mas aqui tem uma promessa de que seremos redimidos desse corpo, mas também aí está dizendo que nós já experimentamos as primícias do Espírito. Então quer dizer que, embora eu esteja nesse corpo ruim, eu tenho a oportunidade de exercer algo que eu vou exercer sem nenhuma pedra no caminho para eu tropeçar, que será a minha carne, no futuro. Mas enquanto eu estou por aqui, se já tem esse entendimento, mesmo vestido por um corpo de carne, eu tenho que exercer esse sacerdócio, essa confissão, viver controlando essa criação, ou pelo menos tentando. Falharei, falharei, falharás, falharás, pouco ou muito, bastante, nem pouco e nem muito, não sou teu juiz. Falharás, bastante, falharei, bastante, porque me resta muita vida ainda aqui nessa terra, e a você também. Mas é melhor viver nessa terra aqui compreendendo essas coisas profundas e excelentes que você acabou de ouvir da minha boca hoje. Então, para não danificar o tema, eu vou ficar por aqui. Quero agradecer a você que compartilha esses temas, quero agradecer a você que semeia aqui no Ministério. Muito agradecido pela tua semente. Semear nesse Ministério é uma forma de você colaborar
com esta causa, com esse projeto de libertar a criação do cativeiro, que produz as aflições. Então quero agradecer a você que semeia. Na tua tela aí está aparecendo já os nossos códigos Pix. E Deus é tão bom, e a semente é tão importante. Presta atenção nisso, só um momentinho. Às vezes a gente fala de semente meio constrangido, porque está falando de dinheiro. Eu estou falando de dinheiro. Você semeia aqui dinheiro, você não vai semear aqui milho nem batata, nem vai trazer vaca nem nada, como era no Velho Pacto, né? Porque lá o sistema de semear é outro. Aqui você vai semear pelo Pix, pelo depósito na conta do Ministério, no banco, na Caixa Econômica Federal, verdade? É tão importante a tua semente para a manutenção da palavra, desta palavra de Pedro Kelly, Reconciliados com Cristo. Não estou falando de ninguém, estou falando daqui. Porque isso que eu ensino aqui, você não vai ouvir em lugar nenhum. O que você vai ouvir por aí são proibições, sabe? São essas coisas, essas brigas, fica um brigando com o outro, um falando mal do outro, porque o outro está errado porque comprou avião, você está falando do meu avião porque você não tem nenhuma bicicletinha, sabe? Essas brigas que tem por aí, isso não me interessa. O que me interessa aqui é tratar de salvar o crente pela loucura da pregação, porque esse crente que não sabe, ele é responsabilizado por Deus para libertar a criação, como acabamos de ler. Então a tua semente é muito importante, é tão importante para os planos de Deus, que ele diz que se você planta, ele multiplica a tua semente plantada. Ou seja, se você é inteligente, e eu sei que você é inteligente, só com isso, sem ler verso bíblico nenhum, você já é capaz de deduzir a importância da semente daquele que semeia. Porque está escrito que Deus, que se você semeia com abundância, Deus multiplica com abundância a tua colheita. Se você semeia escassamente, você vai colher escassamente. Isso é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Pois muito bem, então você é inteligente, você vai plantar aqui com abundância, né? Você já entendeu que o semear é importante para o Criador. Na concepção de Deus, a semente que você semeia é algo das coisas mais importantes que um ser humano pode fazer. Tá bom, abençoado? Abençoado, eu te declaro reinando em vida. Tudo isso eu compartilho com você para que você renove tua mente e transforme tua vida. Até a próxima. Tchau. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.